Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre cheiros espirituais, visão de vulto e audição espiritual. Para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, missionária, e sempre dou estratégia de batalha espiritual nesse canal e conteúdo espiritual. Seja bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Quando nós falamos de audição espiritual, cheiros espirituais, visão de vultos, nós também podemos enquadrar isso dentro dos 5 sentidos espirituais. Esses são um dos 5 sentidos espirituais, mas eu quero que você entenda uma coisa, que nem todas as pessoas que estão vendo vultos, que estão sentindo cheiros, é porque elas estão com seus 5 sentidos espirituais aguçados. Não significa que elas têm dom de visão ou que elas estão em uma conexão espiritual grande. Por quê? Porque existem pessoas que estão opressas por demônios, estão sendo vítimas de macumba, de feitiçaria, de obra mandada, pessoas que estão sendo atormentadas por demônios e muitas das vezes elas acabam vendo vultos dentro de casa e ela pensa que aquilo é uma visão espiritual, mas são os próprios demônios que estão provocando isso na vida dela para perturbar ela espiritualmente. Quando nós falamos de cheiros espirituais, não significa que o olfato espiritual da pessoa está aguçado nos 5 sentidos espirituais. Que os 5 sentidos espirituais são coisas que Deus abre em nós para que nós venhamos perceber o mundo espiritual, sentir o mundo espiritual e ver o mundo espiritual. Quando se existe cheiros espirituais, cheiros ruins, pode significar 2 coisas. Cheiros ruins são presença de demônios no local, no ambiente, ou são obras de macumba e feitiçaria. Muitas das vezes, esses cheiros espirituais que você pode estar sentindo, cheiros espirituais ruins, como cheiro de podre, cheiro de cigarro, cheiro de bebida, cheiros de rosas, esses cheiros estão ligados aos demônios. Quando você sente cheiros ruins na sua casa ou em algum ambiente, isso representa que são demônios. Cheiros ruins são demônios. E uma coisa muito específica que eu quero dizer para você, quando alguém sente o cheiro de rosas, de perfume doce, não significa que seja algo bom. Você precisa discernir isso espiritualmente. Essas entidades são pombagiras, demônios da sensualidade. Então, os cheiros espirituais, quando se trata de algo voltado para a sedução, algo voltado para algo ruim, um cheiro ruim, são demônios, presença de demônios dentro da sua casa. E nem todas as vezes essa entidade foi enviada através de macumba ou feitiçaria. Muitas das vezes esse demônio tem acompanhado a sua vida ou a sua casa. Muitas das vezes esse demônio habita dentro da sua casa ou no seu território e sempre ele está te observando. Por isso que você sente cheiro de cigarro, sente cheiros ruins dentro da sua casa. São espíritos que estão aí dentro, por perto, te observando para destruir a sua vida. Normalmente, quando nós se tratamos de espíritos que têm um cheiro de cigarro, são espíritos do vício, espíritos que muitas das vezes têm acompanhado a sua vida há muito tempo, espíritos que querem te colocar na prostituição, que querem destruir o seu casamento, são presenças malignas que estão lhe rodeando para causar alguma destruição sobre a tua vida. Então isso é um sinal do mundo espiritual que existe algo que não está certo. Se você está sentindo cheiros espirituais, é porque existe algo espiritual que precisa ser perceptivo para você. Você precisa notar isso com muita ciência e veracidade que existe algo de errado. Você precisa entrar em oração, você precisa entrar em batalha espiritual contra isso. E todas as vezes, quando alguém vê vultos dentro de casa, muitas das vezes aquela pessoa está opressa, ela está oprimida por demônios, ela está sendo escrava dos demônios e por isso ela vê vulto. Mas se ela for liberta, ela para de ver vultos. Por quê? Não era visão espiritual,
Não eram os 5 sentidos espirituais que estavam aguçados na vida dela. Não é porque ela tinha a visão aberta, mas é porque ela estava sendo escravizada pelos demônios. Demônios estavam na casa dela, estavam oprimindo ela. E quando a pessoa ouve coisas espirituais, mas essas coisas espirituais trazem terror para a vida dela, muitas das vezes a pessoa é perturbada por ouvir vozes que chamam o seu nome, e essa pessoa fica perturbada com essas vozes. Isso significa que essa pessoa não está com os ouvidos espirituais abertos. São demônios que estão alojados na vida dela e ela precisa de uma libertação. Então, se os demônios forem expulsos, se ela se libertar, ela vai parar de ouvir essas coisas espirituais. Ela vai parar de ouvir vozes, porque quem estava prejudicando, quem estava fazendo isso, eram os demônios. Então, existe uma diferença quando alguém é uma pessoa espiritual, uma pessoa liberta pelo Senhor, uma pessoa santificada, uma pessoa de oração e de jejum. Ela está com os seus ouvidos espirituais abertos, está com os seus olhos abertos, está com o seu tato aberto, ela consegue sentir o mundo espiritual, ela consegue ver, ela consegue ouvir, ela consegue sentir cheiros de demônios ou até mesmo cheiros bons do mundo espiritual. Ou seja, alguma visão, alguma experiência que Deus dá para ela, ela possa sentir o cheiro. É diferente da pessoa liberta que está tendo seus 5 sentidos espirituais aguçados pelo Espírito Santo, porque ela é uma pessoa de oração, é uma pessoa santificada que anda em vigilância. Então Deus aguçou, Deus abriu seus sentidos espirituais. Deus abriu a visão espiritual. Diferente também da pessoa que tem o dom de visão, da pessoa que tem o dom de revelação. Então essa pessoa, ela não é uma pessoa oprimida pelo diabo. Ela é uma pessoa que recebeu da parte de Deus uma dádiva, um dom para ver o mundo espiritual. É uma pessoa liberta, mas que, porém, os seus 5 sentidos espirituais estão aguçados, porque ela tem buscado, ela tem se tornado uma pessoa sensível ao mundo espiritual. Diferente de pessoas que ouvem vozes e vê vultos, sentem cheiros de demônios, de presenças malignas, porque ela está oprimida por algum mal, por algum demônio ou através de obras de feitiçaria. Então entenda isso. Quando uma pessoa é liberta pelo Senhor, quando é uma pessoa espiritual, que tem uma vida de muita oração, de muito jejum, que está andando na santificação, Deus pode abrir os 5 sentidos espirituais dela. Ela pode receber da parte de Deus uma visão, ela pode ouvir coisas espirituais, ela pode ouvir a voz do Espírito Santo, Deus falar com ela pode sentir o mundo espiritual, ela pode sentir que demônio está agindo no mundo espiritual, mas porém, isso foi dado por Deus, foi aguçado por Deus, porque é algo que o Senhor abriu sobre a vida espiritual dela. Diferente de outras pessoas que estão oprimidas por demônios, que estão ouvindo vozes, estão vendo vultos, estão sentindo o cheiro de demônios, mas que, porém, ela não está liberta. Ela só sente essas coisas, ela só vê essas coisas porque está sendo atormentada por demônios. Então, se ocorrer uma libertação, se esse mal for expulso da vida dela, ela simplesmente vai parar de ter isso. Simplesmente ela não vai ver mais nada e nem ouvir mais nada e nem sentir mais nada. Porque quem trazia essa perturbação para a vida dela eram os demônios e não era uma visão dada por Deus, não era os 5 sentidos espirituais que Deus aguçou na vida dela para que ela pudesse sentir e ouvir e ver o mundo espiritual. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, que Deus abençoe em nome de Jesus.